vai iniciar sua mandala e está na busca do boleador perfeito para ela ficar bem certinha com os pontinhos bem bonitinhos, hoje eu vou te mostrar quais são as opções de boleador no mercado e qual eu me adaptei melhor. Vem comigo! Lembrando, pessoal, que tudo que eu falo aqui são experiências minhas. Então, as pessoas podem ter experiências diferentes e se adaptar com materiais diferentes. A arte do pontilhismo, ela não é muito rígida, né? Você pode fazer adaptações, principalmente dos materiais. E tem várias opções, né? Então, eu vou começar aqui com vocês com as opções que eu tenho e também com as opções que eu tenho no mercado, né? Que a gente vai encontrar aí no mercado brasileiro, tá? Começando aqui com a mais simples, que é o pinta-bolinhas. Esse daqui, gente, é da marca Tigre. Acredito que dê pra ver bem certinho. Ele é literalmente um pinta-bolinhas. E aqui na primeira parte do vídeo, eu vou só mostrar eles pra vocês e depois eu vou testar eles com vocês, tá bom? Então, primeiro eu vou só apresentar os materiais disponíveis para as pessoas abrirem o leque, né, de opções e não ficar presa a determinado produto. Às vezes ele é até um pouco mais caro e a pessoa não quer comprar o material no momento para pintar, tá pintando por lazer. Então, tem várias opções. Esse daqui, gente, é bem baratinho, tá? Ele tem um material de um acrílico, mais ou menos, né? Essa é da marca Tigre. E ele tem várias pontinhas numeradas. Então, começa pela 1, que é mais fininha. Depois vem a 2, a 3, a 4. E vamos até a número 6, ó, que é mais grossinha. Então, já com esse utensílio, né, que é o pinta-bolinhas, você consegue pintar vários adornos, né, vários elementos da sua mandala, tá? Ele acaba sendo limitado porque a maior pontinha deles ainda é pequena, né? Principalmente para aquelas mandalas que são maiores, né, que tem um diâmetro maior, ele acaba sendo muito pequenininho a maior dele. Mas se você tá pintando uma de 30 até 40 centímetros, ele é super útil e eu uso ele inclusive até hoje. Não é um utensílio que eu descartei depois que eu comprei os outros boleadores, não. Eu continuo usando, principalmente para detalhes mais fininhos. Eu adoro essa pontinha aqui, ó. Lembrando que é a minha experiência, tá, gente? Como a gente pinta, a gente tá sempre aí em contato com outras mandaleiras, outros artistas. Eu conheço pessoas que pintam mandalas inteiras com ele. E ele serve super bem. Eu não vou lembrar o valor exato dele, mas eu acredito que eu paguei entre 5 e 20 reais, tá? E ele é super duradouro. Para tirar a tinta dele é só um paninho ou um papelzinho mesmo. O meu aqui tá todo sujinho, que eu já usei, né? Na correria a gente acaba só tirando o excesso. Eu não me importo com isso, mas ele é super fácil de limpar, de achar, inclusive, tá? Vários tipos de arte podem ser feitos com ele, detalhes e tudo mais. Essa é uma ótima opção para quem tá começando, não quer gastar muito e tem várias opções, tá bom? O que vai fazer você gostar dele ou não, né? Esse jeitinho, a gente pega ele assim, ó. Mas eu vou mostrar depois com mais detalhes. Depois, gente, a segunda opção, né, que foi a que eu comprei logo de cara, quando eu comecei a pintar o pontilhismo, foram esses boleadores de unha. Ó, esse aqui é o mais famosão, né? Tem essas pontinhas duplas, ó. Nesse daqui, gente, eu já tive 2 kits desse. Vale dizer que ele, pra mim, ele não é um kit muito resistente. Ele também é mais baratinho, tá? Ele tem também preços variados, em torno de 20 reais, você acha. Mas também vale a pena você procurar aí, dar uma pesquisada, uma garimpada. Esse aqui, inclusive, meu, ó, tá quebradinha a ponta dele. E é isso, não acho ele muito resistente, porém, ele é muito útil, né? Então, assim, seria na ordem o maior, o verde, depois o azul, essa pontinha de cima, né? Porque pra mim, gente, nesse kit aqui, deixa eu empurrar isso pra cá. Nesse kit aqui, as pontinhas de um lado são todas iguais, tá?
E no outro kit que eu comprei, o primeiro kit de boleador de unha que eu comprei, as bolinhas eram diferentes dos dois lados. Porém, nesse, não. Então, observando aqui na parte de cima, ó, você percebe uma diferença no tamanho. Deixa eu ver se foca, né? Aí. Esse é maior, ele vai diminuindo, né? Eu, gente, também não costumo numerar os meus boleadores, tá? E eles também não vêm com números na artezinha. Então, o que você pode fazer? Essa é uma dica, né? E eu vejo muitas pessoas usando também, é colocar um papelzinho com número, né? 1, 2, 3, 4, 5. Prende com uma fita durex, né? E aí você já tem com mais facilidade a ordem dele decrescente, né? Que é do maior para o menor ou vice-versa. Esse lado aqui, reparem, ó, que são todas iguais. Só essa aqui, amarelinha, que a pontinha é bem fininha. Porém, todos os outros 4 vieram iguais. Então, esse kit, ele pode vir assim, enquanto ele pode vir com todas as pontas diferentes, né? Aqui também outros tamanhos. E lembrando que você pode numerar eles de forma crescente ou decrescente, para você ter de forma mais fácil, né? Acessar de forma mais fácil na hora de fazer os seus pontinhos crescentes, enfim. Eles são bem pequenininhos, ó, bem pequenininhos, então eles são para detalhes, né? Mas também dá para fazer, conforme você carrega eles de tinta, um ponto maior ou não. Eu acredito que esse é essencial para o pessoal que tá realmente fazendo pontilhismo para trabalhar, né? Ou quer uma peça bonita, ele não é tão caro e ele é fácil de encontrar e ele é super versátil também, para limpar paninho na pontinha depois que utiliza, ou até mesmo um papel, né? Um papelzinho higiênico, e ele tá limpinho. Fácil de encontrar, tem um preço acessível, porém, eles são menorzinhos também. Quando eu comecei a fazer, que eu comecei a pegar mandalas maiores, né? Eu comecei a sentir falta de ter um boleador maior, para fazer os pontos maiores também. E aí, os primeiros que eu achei que eram maiores foram esses daqui, ó. Que são boleadores também de ponta dupla com aço inox. Eles são bem pesadinhos, essas pontas aqui são bem pesadas, capaz de machucar um, viu? E eles têm esse tamanho bem bom, olha em comparação com os de unha, gente. Dá pra ver, né? Então, eles têm um tamanho bem bom e esses aqui, esses têm um tamanho diferente dos dois lados. Então, aqui é um tamanho, aqui é outro, 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 entendeu? E nesse, então, vale muito você numerar. Como eu já disse, eu tenho já costume, né, de olhar e ver qual que é o maior, qual que não é, e qual eu vou utilizar para fazer os meus pontos crescentes e decrescentes. Mas você pode pegar um papelzinho, escrever botar aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Que aí vai da pontinha grande até a menor. E esse daqui também você encontra com facilidade na internet, porém, eles são um pouquinho mais caros. Por conta mesmo do material, e eles são, né, mais diferentes e tal. Tem essa questão da hora de você bolear ser um círculo aqui, e eu vou falar um pouquinho mais depois, mas eles são facinhos de encontrar. Você também acha na internet. Eu acredito que em casas de arte e artesanato seja um pouquinho mais difícil de vocês encontrar. Na internet é mais fácil, né? E eu acho também, gente, que quem não tem o costume de comprar pela internet hoje em dia, tá perdendo tempo. Hoje em dia você não encontra tantas coisas nas lojas físicas, né? Pelo menos foi assim comigo. A maioria dos materiais eu encontro pela internet e procurar na internet me faz ter um leque maior de opções. Inclusive, o preço também é mais em conta. Então, quem não tem o costume, gente, tem sites super seguros, né? Até o próprio Mercado Livre te dá uma garantia de retorno do dinheiro, caso você não goste, caso o produto não chegue. Vai de você achar um site seguro, né? Que você tenha garantia, caso não receba o produto. Ou até mesmo essas casas de artes nas capitais, né? Tem lojas de artes que disponibilizam no site as opções que tem na loja. E essas costumam ter mais opções, né? A minha cidade aqui é pequena, moro em Poços de Caldas. Aqui tem um local só que eu posso comprar essas coisas e geralmente eu não acho, tá? Então, a maioria foi comprado mesmo pela internet. Eu aconselho vocês a terem essa prática
se vocês quiserem aí ter mais economia mesmo e mais opções, tá? Então, esses são os boleadores com ponta dupla também de aço inox, num tamanho um pouco maior, bem maior, na verdade, para mandá-las maiores, né? Então, no começo, gente, eu tinha esses três aqui, ó. Esse eu tinha, né, eu comprei esse. Primeiro eu comprei o pinta-bolinhas. Depois eu comprei o kit de manicure. E depois eu comprei esse de acrílico. Esse de acrílico não, esse de inox, que é maiorzão. Então, olha, ele tá bem até usadão, ó. Gasto. E esse aqui, esses três, me supriram por muito tempo. Muito tempo mesmo, anos, tá? Até que eu senti a necessidade de algo mais prático quando eu ia fazer bolas maiores, né? Pontos maiores. O que eu senti dificuldade com esse aqui, ó. Então, eu comecei a sentir essa necessidade de ter mais praticidade, até pro meu tempo render mais, porque eu trabalho com encomendas. Então, tudo que otimiza meu tempo é bom pra mim, certo? Então, eu comecei a sentir falta, eu comecei a ver outros produtos no mercado e acabei adquirindo esse kit aqui, que é um kit de bastão de acrílico com as pontas retas, né? Então, são cortadas, ó, elas são retinhas, elas não tem nenhum tipo de curvamento aqui na frente. Então, ó, esse é um kit de acrílico, chama bastão de acrílico. E ele é muito utilizado também, né? Eu fui pesquisar na hora que eu não estava mais adaptando com esse. E eu fui e achei esse daqui, que são bastões de acrílico com a ponta reta, né? E esse daqui tem muitas opções, ó. Esse daqui é grandão, grandão mesmo. Eu vou medir até aqui com vocês para saber quantos centímetros ele tem. Nesse vídeo, gente, eu não vou falar a milimetragem de cada um não, tá? Isso vocês encontram na descrição do produto na internet. Eu tô mostrando as opções. Mas olha, esse maior aqui tem 1,5 centímetro, 15 milímetros. Não tá focando, mas é isso. Então, ele é bem grandão, né? O maior deles é bem grandão. Depois vai diminuindo, porém, ainda assim, eles têm umas opções bem boas de grandes, né? Daqueles que eu sentia falta, de boleadores grandes. Que, por fim, substituiu esses daqui de aço. Então, eu acabei não usando mais esse e passei a usar esses, que pra mim foram muito melhores e bem mais práticos. Inclusive, nesse kit que eu comprei, vieram 3, ó, que são pontinhas um pouco menores, que eu uso muito também. Tá vendo? Só que esse, obviamente, os tamanhos das pontas são iguais, né? Então, você acaba tendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tamanhos. Mas vale super a pena. Esse daqui, gente, ele é um pouquinho mais caro que os outros, tá? É um valor entre 80 e 150 reais, varia muito. Vale aí você também procurar na internet qual é o melhor preço para você, site confiável, né? E adquirir esse. Caso você queira ter mais praticidade na hora de fazer o seu ponto, até mesmo economizar na tinta, viu? Porque esse aqui demandava muita tinta para preencher esse círculo inteiro. E na hora de usar no papel, que eu vou mostrar para vocês, ele pingava só no centro. Então, eu acabava usando muito mais tinta, né? E essa tinta que ficava ao redor dele ia secando, eu não conseguia usar mais. Então, esse daqui veio assim, para sanar realmente minha precisão. Ele tem, como tinha o tamanho bem grande, né? Ele capta bem a tinta do potinho e carimba bem. E aí, você vai fazendo os ajustes depois, né? Então, hoje eu utilizo os bastões e os de manicure, tá? Mas por muito tempo, esses também me serviram. E lembrando, como eu falei no começo, né? Tem pessoas que ainda hoje utilizam esses daqui, não tem problema nenhum, tá? Cada um se adapta, né? Se adequa ao melhor pra você, por características individuais, tá? O que eu gostei mais foram esses dois kits, kit de boleador de manicure e o kit bastão de acrílico, que são um pouquinho mais caro, mas para quem quer fazer profissionalmente vale super a pena. E, né, e é isso, ele deixa os pontos bonitos, economiza na tinta e ainda deixa a tinta bonita. Na questão do tempo, é mais eficaz para mim, tá? E eu vou mostrar eles todos para vocês. Na prática, esses que eu tenho, e vou falando as características também na hora que eu for utilizando.
Que eu não tenho aqui, gente, tem mais duas opções, tá? Que são os bastões, porém em madeira. Você acha muito em outros sites de artesanato que o pessoal faz para vender esse material. Você encontra os bastões de madeira ao invés de acrílico, né? E também tem hoje no mercado uma caneta que tem as pontas que você pode trocar. Eu não sei o material exato da caneta, não sei se ela é de acrílico ou de resina. Porém, eu sei que tem aqui no Brasil e tem fora do país também para comprar, né? Quem tem aí acesso ao mercado dos Estados Unidos, lá tem muita opção. É uma caneta mesmo de acrílico, a pontinha você pode tirar e tem umas que são a ponta fixa, tá? Então, tem mais essas duas opções, eu vou deixar a foto aqui para vocês verem. Tem mais essas duas opções que eu não comprei, não senti a necessidade de adquirir, porém, também pode vir a servir para vocês, né? Testarem, enfim. E agora eu vou mostrar com detalhes para vocês como cada um deles funciona e por que eu me adaptei melhor com esse kit aqui. Bora lá? Bom, vamos para a prática, então. O que eu tenho aqui, gente, um papel cartão preto. Já o preto, ó, prontinho para poder pingar aqui para vocês, tá? Vou usar uma tinta mais clarinha, uma tinta que eu costumo usar, que é a acrílica da Acrylex, fosca. Peguei uma cor clara, lembrando que você pode utilizar a tinta de artesanato que você quiser, tá? Ela pode ser acrílica, como ela pode ser PVA. Se você tem dúvida em relação às tintas, qual tinta usar, Thalita? Qual devo usar? Qual a melhor? Tem um vídeo aqui no canal explicando as diferenças das tintas e qual eu costumo utilizar. Vou deixar aqui o card para você em algum lugar da tela e vou deixar na descrição também, tá? Vai lá, dá um pulinho no vídeo das tintas, que é muito importante você saber qual material vai dar um resultado melhor na tua peça, né, gente? E você vai mais certeiro para comprar também. Aqui eu tô usando uma acrílica da Acrylex, fosca, numa cor verde clara. Gente, o que mais eu uso? Utilizo muito essas bandejinhas de isopor, porque ela não é reciclada, né? Ela vai pro lixo normal, acho uma pena, a reciclagem aqui da minha cidade não pega. Então, eu acabo juntando elas, né, pra usar aqui no ateliê. E elas acabam tendo uma utilidade maior pra mim, né? Então, a bandejinha de mussarela, de fruta, às vezes vem. O ideal é que a gente não compre, né, nessas embalagens, pelo menos pra mim. Mas acaba que às vezes não tem muita opção. E eu utilizo também papel higiênico para limpar as pontinhas dos meus boleadores, tá? A tinta já vem pronta, essa tinta aqui ela é bem líquida, ó, bem fluida. Então ela é ótima para trabalhar, eu coloco um pouquinho aqui. E eu vou começar a mostrar para vocês o pinta-bolinhas. Eu vou começar utilizando o pinta-bolinhas, mostrando como ele funciona e como fica, né, os pontinhos dele. Começando aqui pela haste 1, gente, é simples, tá? Ele é até mais achatadinho aqui no meio, próprio para você pegar. Eu pego ele normalmente aqui, coloco aqui na minha tinta, né, nessa quantidade e pingo. Reparem como a bolinha é tão delicadinha dele. Eu apoio minha mão aqui, né? Cada um também acha o teu jeito conforme vai pintando, né? Lembrando que qualquer tipo de boleador, conforme você vai carregando eles e descarregando, né? A tendência de acumular tinta na pontinha e acaba às vezes ficando mais grosso. Percebeu que isso aconteceu, né? Que foi ficando mais grosso o pontinho por conta do acúmulo de tinta, dá uma limpadinha. Simples assim, tá? Esse é o menor e eu vou fazer o maior para vocês verem também. Molho nessa quantidade, ó, tá? E esse é o número 6. Então, aí você consegue ver a diferença da pontinha menor do pinta-bolinhas para a pontinha maior, tá? Sempre carrego bastante a tinta. Tento ter a mão firme aqui, né? Pra bolinha não ficar diferente uma da outra. Também, quer ter dicas, né? De pontinhos perfeitos, aqui no canal tem vários vídeos ensinando.
Só dá uma fuçada aí que você encontra, tá? Dicas de como a bolinha tem que ficar certinha, puxadinho também. Então, são dicas, gente, que eu uso, viu? Eu tô passando literalmente o que eu uso. Você vê que ele acaba deixando um pontinho menor que o outro, mas você também pode corrigir, ó, carregando um pouquinho mais e vindo por cima, tá? E isso, inclusive, essa prática de carregar um pouco mais e vir aqui por cima, serve para quem quer deixar os pontinhos bem gordinhos, né? Porque é até uma questão estética para algumas pessoas, elas gostam de deixar o pontinho bem gordinho, para ficar aquele alto relevo. Então, você pode vir também carregar quantas vezes quiser, para deixar o teu pontinho mais alto. Quanto mais tinta, mais alto ele fica, né? E aí, ó, você vai adaptando ao tamanho. Esse aqui foi, então, o pinta-bolinhas, tá, gente? Vou passar agora para a segunda opção, que são os boleadores de unha, né? Eu falo de unha, gente, porque esse é um kit de manicure mesmo, né? Para quem não sabe, as manicures utilizam também o boleador para fazer desenhinhos em unha. Então, ele é um kit que antes do pontilismo, eu acredito, o pessoal usava apenas para unha mesmo. Então, eu vou agora testar ele para vocês, né? Vou testar o maior, que é esse verdinho. Costuma ser o verde em todos os kits, tá? A ponta maior. Aqui, gente, eu já carrego bastante, tá? Porque senão vai ficar bem pequenininho. Então, eu costumo dar essa voltinha aqui na tinta e carregou bastante, ó. E aí, eu venho e carimbo. Carrego bastante, venho e carimbo. Carrego bastante, venho e carimbo. Venho e carimbo. Lembrando que a regra vale para todos os boleadores. Se você viu que tua bolinha não tá ficando igual uma da outra, e isso for importante para você, né? Porque não necessariamente pode ser uma exigência sua, né? Pode ser que você não se importe e tá tudo bem também. Então, se essa for uma exigência tua de bolinhas bem iguaizinhas, você pode vir corrigindo elas, para elas ficarem do mesmo tamanho, tá? Então, lembra de carregar bastante, vir aqui e dar uma apertadinha, até esse movimento, às vezes, para ajudar a tinta a descer. Quanto mais tempo você fica com o boleador parado, mais tempo dá da tinta escorrer para baixo e ficar uma bolinha maior também, tá? Então, essa foi a ponta maior do boleador de unha, que é a ponta verde. Olha só. Então, a ponta maior desse kit de boleador de unha é menor que o pinta-bolinhas, né? Às vezes vale a pena ter o pinta-bolinhas para ter uma bolinha um pouquinho maior, se você não for adquirir outros kits, né? Sendo que essa daqui é o tamanho maior no kit de boleadores de unha, acrílico de unha. Agora, a menorzinha, né? Aí tem vários tamanhos, né, gente? Eu vou mostrar só a maior e menor, porque dentro desses dois tamanhos tem um degradê, né? Lembrando que essa daqui, a amarelinha, costuma ser a menor, a rosinha também costuma ser. É o que eu falei, esse kit aqui, ele costuma ser bem irregular no mercado. Acredito porque tem vários fabricantes, né? Até mesmo vindo da China. Então, vocês vão ter que comprar e observar aí qual que é a pontinha maior e qual é a pontinha menor no teu kit, tá bom? É fácil de observar. Essa daqui é a pontinha menor, carrego bastante também, ó. E essa, ó, acaba sendo o mesmo tamanho da pontinha menor do pinta-bolinhas, elas são bem parecidas, ó. É com essa pontinha aqui que eu faço os pequenos detalhes de todas as minhas mandalas, tá? Até hoje. É essa aqui que eu utilizo. Quando o detalhe é pequenininho, eu venho com a pontinha menor do meu boleador de manicure. Olha só que delicadinho. E aí, entre esses dois, você terá vários tamanhos, né? Vou deixar esse aqui, mostrando que é esse tipo de boleador. E agora eu vou pro próximo. Vamos pro próximo, né, gente? Que é esse aqui que eu comprei logo em seguida, né? Que são os boleadores de ponta de inox, são mais pesadinhos. E uma coisa que eu não falei sobre eles é que eles também são conhecidos como boleadores de biscuit. Biscuit é aquela massinha que a gente modela, né? Então, o pessoal utiliza esse boleador aqui para o biscuit também. Às vezes é mais fácil para vocês acharem aí na internet. E foi logo depois dos boleadores de unha,
foram esses que eu comprei, né? E lembra que eu falei que eu não me adaptei muito bem com eles por conta deles serem umas bolas mesmo, né? E eu não consegui esse tamanho todo mesmo tendo, né, um círculo grande. Agora eu vou mostrar pra vocês o maior, então, como eu venho fazendo, pra vocês verem como eu acho mais difícil, tá? Então, aqui tem uma boa quantidade de tinta, ó, vejo que não é pouco, tá? E eu vou molhar ele. Começando aqui, ó, eu já acho que não consigo ter uma regularidade na hora de molhar, tá? Tem hora que molha muito de um lado, muito do outro, acaba não ficando reto esse círculo, ó, certo? E aí eu venho bolhando e ele consegue alcançar um tamanho não muito grande, tá vendo? Então, eu sujei muito de tinta ele pra obter um tamanho não tão grande, ó. Mas ele funciona bem. Ele deixa uma bolinha bonitinha, né? Sempre usando o boleador bem retinho pra você conseguir essa circunferência perfeita. E é o que eu acho, né? Minha opinião agora. Eu acho que eu utilizo só aqui no centro, essa tinta aqui vai secando e eu não consigo usar ela. Então, eu quis achar algo mais prático pra mim, algo que fosse otimizar meu tempo mesmo e meu dinheiro, né? E aí eu fui partir para os outros, mas esse aqui eu usei muito tempo, ainda utilizo, né, esporadicamente. Olha só o tanto de tinta que sai dele, ó. Enfim, é uma opção também, né? Vale aí você comprar e ver qual que você gosta mais. Vou usar o pequeno dele para vocês verem, desse kit aqui, qual é o menor. Para vocês verem a diferença do círculo maior dele e do menor. Esse aqui é o menor deles, ó. Lembrando que você pode numerar, né? Para não se sentir perdido. O menorzinho acaba sendo o tamanho 6 aqui do pinta-bolinha. Então, o menor desse, né, gente, acaba sendo mais ou menos o tamanho do número 6 do pinta-bolinhas, olha. Tá? Agora, gente, eu vou usar o meu preferido, que é o bastão de acrílico, que ele tem essa ponta bem maior, né? Dá pra ver aqui. Inclusive, parece que essa circular é maior que ela, mas olha aqui no desenho como ela não é. Acaba sendo bem maior. E como eu disse também, esse daqui me supriu muito tempo a necessidade de pontos maiores, tá? Mas eu fui vendo que existiam outras opções no mercado e fui atrás para ver, gostei desse. E achei que ele me economiza tinta e tempo. Então, ele acabou se tornando o meu preferido. Além dele ter um tamanho maior que esse. Então, geralmente para centros, né, que tem exigem aqueles centros maiores, eu acabo utilizando mais esse daqui, tá? E eu fiz um teste aqui, mas eu vou fazer junto com vocês também. Eu costumo molhar a 1 centímetro acima aqui da base, ó. Deixo ele bem carregado de tinta também. E usando ele reto, eu só carimbo. Olha só o tamanho que ele fica, que legal. Lembrando que a quantidade de tinta que você tem aqui no seu godezinho, né, seja lá o que você estiver usando, é importante para o pontinho ficar bem simétrico e regular, tá? Olha só como é o tamanho dele. E aqui a gente tira o excesso, né, porque eu já vou guardar. Ele também deixa um resíduo de tinta aí razoável, mas é por conta do tamanho dele, né? Então, é normal. Mas eu vou limpar ele poucas vezes durante o uso, né? Agora, gente, tem um detalhe, vou deixar ele aqui do lado pra gente lembrar referente a qual é, né? Tem um detalhe, que é apenas um detalhe mesmo, mas muita gente não gosta, que é esse efeito que fica aqui no centro. De tinta, né, carregada, um pouquinho mais elevado, a tinta acaba acumulando aqui no centro. Todos os boleadores maiores vão causar esse efeito, tá? Repare aqui, ó, que esse também causou, eu vou mostrar mais de perto já já. E esse também vai deixar. Os com base reta acabam deixando um pouquinho mais esse efeito. E eu percebi que tem gente que acaba não gostando muito desse resultado, tá? E isso é exclusivamente particular do gosto de cada um. Não vai interferir
na beleza final da tua mandala, né, do teu ponto. Porém, tem pessoas que não gostam desse acúmulo aqui que fica. Então, o que eu descobri? Que eu fazendo isso daqui, ó, tirando um pouco da tinta do centro e carregando ela para lateral, o meu ponto acaba ficando mais regular em tamanho, né? Não fica aquela tinta acumulada no centro. E tem gente que gosta mais desse resultado. Particularmente, eu não me importo, tá? Mas tem algumas peças que eu sinto a necessidade de fazer isso. Então, vai muito de você, tá bom? Eu vou tentar mostrar mais de perto esse relevo. Vamos ver se dá pra ver certinho. Ó, deu pra ver certinho. Nesse daqui e nesse aqui de cima, eu tirei a tinta do centro e espalhei pras laterais. E esses daqui acabaram acumulando no centro. O que acontece também, ó, com o boleador menor, tá? O redondinho. Então, não é uma exclusividade desse boleador aqui. Acontece quando você acaba usando mais tinta mesmo, tá? Na ponta. Seguimos, né, gente? Eu vou mostrar o menorzinho desse kit aqui. Tem 2 poréns nesse menorzinho desse kit, tá? Tem kits que você acha por aí que vão até aqui, até esse roxinho. Então, acaba tendo o verde, né? Vou pegar todos aqui pra ficar mais claro. O verde, o amarelo, o rosa e o roxo, só. Vai suprir bem a necessidade de quem tá procurando boleadores maiores. Esse kit que eu comprei, veio esses bastõezinhos menores também, transparentes, que eu achei de super utilidade. Inclusive, vocês podem ver, ó, que tá bem usado. E eles são bem pequenininhos, eu vou mostrar também. Esse daqui, que é o menor do kit. E caso não venha esses transparentes, esse acaba sendo o menor desse kit aqui, tá? Então, o roxinho pra vocês verem. A mesma coisa, carrego bem, acabo levando, inclusive, um pouquinho de tinta pra cima. O roxinho. Caso não venha no kit os transparentes. Se vier os transparentes, né? Se vierem os transparentes, esse é o menor. Ele é bem bom, você percebe que tá bem usadinho. E eu vou fazer pra vocês verem aqui, ó. Ele acaba sendo um tamanho bem padrão. Que inclusive você encontra esse tamanho, que eu não sei exatamente qual é, mas você encontra ele em todos os kits, ó. Bem parecido com esse, bem parecido com esse e com esse. Então, não necessariamente você precisa adquirir esse daqui, tá? Você pode, por exemplo, ter comprado o kit de manicure e aí você pode até pagar mais barato nesse, porque não vem os transparentes, tá? Como eu disse antes, eu, né, expliquei todos e ia mostrar os que eu uso até hoje. Gente, eu uso todos até hoje, tá? Dependendo de como eu faço, dependendo de qual intenção eu quero, eu vou e utilizo eles. Porém, os meus preferidos e os que são todas as minhas necessidades acabam sendo o kit de manicure e o kit de bastão de acrílico. Então, eu uso esses 2 tipos de boleadores nas minhas mandalas no geral. E eles deixam aquele efeito bonito, que é o efeito que eu expliquei aqui pra vocês. Ajudam na agilidade de fazer a mandala, no processo da rapidez, né? Porque já é um trabalho demorado, né? De bastante atenção. Então, você já demora por si só. Então, se tem um material que te ajuda a agilizar esse processo, acaba sendo bem melhor. Então, eu utilizo esses 2 boleadores, hoje são os meus preferidos e você encontra eles na internet com muita facilidade. Acaba que esse tem um precinho um pouquinho mais alto, esse não, porém, pra mim, vale a pena se você for fazer profissionalmente ou frequentemente, né? Afinal de contas, a gente sempre acaba comprando tanta coisa que não é útil, né, pessoal? Finalizamos aqui, pessoal. Tentei explicar pra vocês com todos os detalhes, todos os boleadores que a gente tem aí no mercado, né? Até mesmo aqueles que eu não tenho aqui pra mostrar. Quais são os meus preferidos? Lembrando vocês, são esses daqui, né? O bastão de acrílico e o boleador de unha, pra ter essa variedade de tamanho, ter do grande, né, até o menorzinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu respondo todo mundo com muito carinho.
tentando realmente ajudar, né? Não esqueça aí de se inscrever no canal, ajuda muito a gente a crescer. Eu tenho esse sonho, gente, de viver de arte, né? A gente sabe que é um meio muito difícil aqui no Brasil, então com o canal aí no YouTube eu tento alcançar mais pessoas e também monetizar com isso. Então vai ajudar muito se você se inscrever, deixar ali as notificações, né, ligadinhas, clicadas, para toda vez que eu postar vídeo chegar até vocês. Deixar um comentário legal, nem que seja um oi, já ajuda muito o YouTube a entender, né, que você gosta desse tipo de conteúdo e entregar também. Estamos aí na luta para conseguir que o jardim aqui na página, né, no canal, cresça bastante, a gente consiga alcançar mais pessoas e viver disso de fato. Tá bom, gente? Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.